Fala, meus filhos, mais uma vez aqui o professor Leonardo Carrasco, do curso Carrasco Jones, e dando continuidade ao nosso conteúdo importantíssimo para o vestibular do sistema endócrino. Eu vou focar a minha aula de hoje, este pequeno vídeo, para falar de uma glândula importantíssima da nossa espécie, bastante especializada, bastante diferenciada do ponto de vista metabólico, que são as glândulas suprarrenais, que alguns autores conhecem popularmente como glândulas adrenais. Como vocês percebem, minha gente, em termos de posição anatômica na espécie humana, as glândulas adrenais elas ficam situadas na parte superior do nosso sistema renal. Então, quando você analisa a nossa coluna vertebral, formada por 32 vértebras, você percebe que na parte lateral dessa estrutura de sustentação do corpo, nós encontramos os órgãos que fazem naturalmente a drenagem do sangue humano, a limpeza do sangue humano, o processo de filtragem natural do nosso sangue, que é os nossos rins. E o nosso rim, na parte superior dele, você vai encontrar uma pequena glândula que apresenta morfoanatomicamente uma semelhança muito parecida com um pequeno chapeuzinho. Então você pode perceber que a partir do momento que você oferece um zoom para essa estrutura, anatomicamente a nossa glândula adrenal ela é formada por duas partes. A parte periférica, chamada de córtex adrenal, e a parte profunda, situada aqui no meio, chamada de medula adrenal. Qual a diferença de uma estrutura para a outra? A medula adrenal, minha gente, ela é coordenada diretamente pelo nosso sistema nervoso, ok? A responsabilidade dessa pequena estrutura, através de células eucariontes completamente diferenciadas, é o processo de produção de adrenalina e de noradrenalina, com o objetivo de ajudar a espécie humana naquelas situações de emergência, naquelas situações de impacto físico muito forte, naquelas situações no qual você vai praticar uma atividade física de grande porte, enfim. Todo tipo de situação que gera aumento da pressão arterial e o processo de vasodilatação, aumento da capacidade cardiovascular da nossa espécie, sudorese começa a aumentar, dilatação da pupila, é tudo por conta desses dois hormônios produzidos pela medula, ok? Tudo isso está relacionado à nossa defesa, a defesa do ponto de vista físico-estrutural. Em contrapartida, o córtex adrenal, gente, ele apresenta três potencialidades. A fabricação de hormônio sexual denominado de androgênios, a produção de mineralocorticoide, que é a nossa aldosterona, e a produção do cortisol, que é conhecido popularmente como glicocorticoide. Dá para perceber pelo nome que estou falando para vocês que todos esses três hormônios que nós temos aqui, produzidos pelo córtex, são hormônios esteroides. Observa, ó. Qual é o papel da aldosterona produzida e secretada pelo córtex? O papel, minha gente, é atuar no processo de reabsorção de sais pelos rins. Então, por exemplo, toda vez que você tem um certo percentual de sal na estrutura renal, o sal, o cloreto de sódio, ele começa a se aglomerar no rim e naturalmente você iria excretar mais urina concentrada. Para que haja o processo de coleta desse sal de volta para a corrente sanguínea e aumento posterior da pressão arterial da espécie humana, você produz aldosterona. É este hormônio daqui, minha gente, que gera o processo de hipertensão quando produzido em grande quantidade. Por quê? Porque ele vai pegar o sal que supostamente seria excretado na forma de micção natural e ele vai recolocar no sangue. Ele recoloca o sal no sangue para que seja reaproveitado pela nossa circulação, tá bom? Em contrapartida, observa, o cortisol, que alguns autores conhecem como cortisona, é um evento, na realidade, é um tipo de hormônio que promove um evento biológico denominado de gliconeogênese. Olha o nome aqui, ó. Glicose, né? Monossacarídeo. Gênese, produção, e neo, inicial. Este tipo de hormônio, ele permite que a taxa glicêmica da espécie humana aumente. Vai fazer com que você, meu filho, comece a fabricar glicose a partir de aminoácidos e de ácidos graxos, ou seja, compostos químicos não glicanos, de natureza orgânica completamente diferente, como natureza orgânica lipídica, que é uma gordura, natureza orgânica proteica, que são os aminoácidos. Você vai coletar certos elementos químicos dessas duas substâncias e vai produzir glicose a partir do cortisol, ok? Para futuramente estimular a geração de energia na forma de ATP. Em contrapartida, você tem o último hormônio, interessante, androgênio, hormônio sexual masculino, liberado em taxa menor, porque ele não vai se sobrepor à testosterona. Acontece a fabricação principalmente no sexo masculino para promover atividades masculinas secundárias. Aparecimento de pelos, maior propensão dessa estrutura óssea que você encontra nos ombros,
As cordas vocais elas ficam mais grossas, como o professor que vos fala, carrasco, ela fica mais saliente, fica mais preponderada, e os pelos que começam a aparecer na face também. Então nós temos o hormônio sexual masculino, também produzido pela mulher, mas em menor escala, o sexo feminino fabrica em menor percentual, e tudo isso daqui relacionado a uma única glândula do sistema endócrino. Um beijo para vocês e até a próxima aula.